Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. E nesse vídeo eu vou analisar a Siti Nurhaliza e Aina Abdul. Siti Nurhaliza é uma grande cantora, temos vídeos aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, faça o convite, visite o nosso canal para ver os outros vídeos que a gente tem dela. Aina Abdul eu nunca ouvi antes, não conheço essa cantora, vai ser a primeira vez. Pra quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi-instrumentista, produtor e compositor, e nesse vídeo eu vou fazer análises e observações técnicas em relação ao comportamento vocal, como estão trabalhando, né, as vozes, né? Então sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. A mensagem foi passada e vamos com o mais importante, vamos analisar Aina Abdul e Siti Nurhaliza. Bermaknakan tiap baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? A gente pode perceber que ela tá fazendo uso de voz mista. Isso é só um exemplo, né? O que eu quero contextualizar aqui é como a voz ela cria uma cor escura, né? A minha voz modal, eu estou projetando uma clareza na minha voz, mas eu posso escurecer minha voz usando a região de peito. Bersungguhkah rindu yang engkau pamirkan, ataukah sekadar lakonan? Uau! Ela é muito habilidosa. Ela é muito habilidosa. Olha como há texturas, há cores na voz e ela consegue colocar essas texturas com muita facilidade. Incrível. Rindu telah melekat dalam hatiku walau awal lalu. Gosto dessa forma como ela está cantando, porque ela tem consciência de como ela quer interpretar essa canção, né? Essa questão da consciência, na verdade, vem de como saber utilizar a projeção da voz. Rinduku tak berubah, hara purnama mengapa. Porque ela canta de uma maneira muito sutil. E mesmo quando ela tem uma abertura maior na projeção da voz dela, quando a voz dela brilha, né, tem um brilho maior, mantendo o volume, mantendo essa região baixa, calma e tranquila, né, para ter uma interpretação e contextualizar essa interpretação. Cuma pertama bintang berkelipan dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. E realmente não faria muito sentido. Não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Então, ela sabe fazer uma construção muito bem em relação à interpretação dela e como ela deve caminhar junto com o instrumental da música também, que ajuda a criar toda essa atmosfera na canção. Incrível. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih, aku merayap. Meu Deus. Que surpreendente! Que interpretação emocional! Ela está muito conectada com todo o arranjo instrumental que essa música oferece para ela. É uma música que tem uma sonoridade bem minimalista, onde o destaque realmente é a voz dela. Minimalista no sentido da música não ter muitos instrumentos musicais, né? Então por isso dá mais destaque para a voz dela. Sudi merinduku. Dato Sri Siti Nurhaliza.
essa projeção do belt que ela faz, mas quando ela explode, extravasa mais a voz dela, mesmo assim, ela consegue trabalhar dentro de um limite em relação ao tom que ela tá fazendo e também com o volume da sua voz. Interpretação incrível, incrível. Semalam diri ini bagai daun kuku, lemah tak berkaki, tak dipeduli. Terus engkau pergi, biar ku sendiri. Eu fico louco ouvindo a City Nurhaliza, porém a projeção que ela faz também com uso de voz mista é um pouco diferente. Enquanto a Aina canta a City Nurhaliza, ela utiliza uma projeção diferente. Entenda que é uma projeção um pouco diferente, há uma interferência maior em relação ao uso diafragmático e por isso a projeção ela acaba sendo mais forte. Hilang sepi tak berbunyi, berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Ela faz um uso diafragmático, não é um uso constante do diafragma, e é possível muito bem perceber quando ela projeta com o diafragma e quando ela retira essa força do diafragma, principalmente com o percebe que há uma força maior quando há o uso diafragmático, e ela está constantemente fazendo esse trabalho da laringe com o diafragma. Kau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan mana pergi janji dulu. As sopranos e a mulher soprano e o homem que é tenor tem uma facilidade muito grande de projeção de notas. Então, não necessariamente ela pode estar fazendo esse uso extravasado da voz na região de belt. Mas como ela é uma cantora numa região alta, ela projeta com muita facilidade as notas, a voz. Então, ela projeta muito som da boca dela. Mana cinta sayangmu, mana semua itu. Perceberam? Aí tá o uso do diafragma, né? Fica muito evidente quando ela projeta dessa maneira. Tudo é diafragma. Mana pergi janji dulu, mana sumpah sayangmu. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Quando esses instrumentos entram em conjunto, né, para enriquecer mais o instrumental, isso dá uma explosão na música e uma sensação de crescimento muito maior. Isso impacta muito o ouvinte. Isso é resultado de um bom arranjo musical e a forma também como ela está interpretando a canção. Dá um impacto incrível. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan Kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Que fantástico! Duas grandes cantoras cantando juntas. A Ainá, ela também está fazendo uso diafragmático, né? E dessa vez ela
entra numa forma interpretativa muito praticamente como a Siti Nurhaliza está interpretando essa canção. Acredito que se ela projetasse a voz dela numa região diferente, né, no sentido de não estar utilizando também o uso diafragmático, não estaria dentro do mesmo contexto interpretativo que a Siti Nurhaliza está. Então, nesse momento, ela se conecta com a canção da mesma maneira que Siti Nurhaliza. Então, uma interpretação incrível, fantástico! As duas são cantoras maravilhosas. Olha, a Aina fez um solo com um falsete. E o falsete, a ideia do falsete é realmente fazer uma projeção mais suave. Incrível, é uma percepção musical muito forte para estar tendo a ideia de fazer esse tipo de projeção com a voz. Bagai daun gugur, sinar kamu bagai gemerlap kencana. Veja como as duas projetam a voz escura de uma maneira diferente. E quando a Aina canta a Siti Nurhaliza já projeta realmente com o uso mais forte do diafragma. Perceba que são duas sonoridades escuras. Terus engkau pergi, biar ku sendiri. Serikanlah purnama yang merindu. Serikanlah purnama yang Uma interpretação maravilhosa! Siti Nurhaliza, temos vídeos aqui no canal. É uma grande cantora, a gente já sabe que vai esperar uma grande interpretação, mas me surpreendeu muito Aina Abdul. Nunca ouvi ela antes, então a primeira vez que eu ouvi, fiquei muito impactado, muito surpreso. Ela tem um domínio vocal e é muito interessante a gente perceber que aparentemente são duas cantoras numa região alta da voz feminina, mas que trabalham de uma maneira muito diferente. Duas grandes cantoras, eu fiquei muito surpreso. E se você gostou dessa análise, quiser mais reações e análises técnicas, assiste no Nurhaliza ou Aina Abdul, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise, então, tchau!